Bem-vindos ao programa Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade enquanto nós abordamos seus dilemas e a melhor forma de lidar com transtornos ansiosos. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico de família e aqui nesse perfil eu abordo questões acerca de ansiedade, como diminuir os sintomas de forma natural e com uma metodologia que pode, inclusive, melhorar significativamente em até 6 semanas. Tudo bem? O tema que a gente vai abordar hoje. Tudo bem? Bem-vindo, vamos entrando aí, pessoal. O tema que a gente vai abordar hoje é por que tentar resolver os sintomas da ansiedade sozinho, né? Ou seja, eu por conta própria, sem informação nenhuma, sem auxílio nenhum, por que isso só piora a situação? Muita gente não sabe, muita gente não entende e quer fazer um tratamento por conta, quer fazer as coisas por conta própria. E, assim, eu não sugiro, tudo bem? Eu não sugiro, principalmente quando já se torna uma coisa patológica mesmo, uma coisa que já está prejudicando a vida do indivíduo, uma coisa que está trazendo danos não só para a pessoa, mas para as pessoas ao redor desse indivíduo, tá certo? Porque uma vez que eu tenho um transtorno ansioso, uma vez que eu tenho sintomas de ansiedade e eu não lido com eles, eles escalonam. Se eles escalonam, eles tendem a trazer outras coisas, né, que orbitam ali em volta, e é aquilo que a gente fala do efeito dominó negativo, tá certo? Lembrando, galera, estamos transmitindo simultaneamente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Em qualquer uma das 3 redes, se você está escutando pelo Spotify, você pode clicar em seguir, porque aí você vai receber os novos episódios, tá certo? Ao vivo, todas as segundas-feiras. Então, para a gente introduzir a nossa discussão aqui, eu quero discutir as razões, porque você tentar resolver de fato a ansiedade sozinho, os sintomas ansiosos sozinhos, não é uma boa ideia. Antes disso, eu preciso definir o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que uma sensação de aflição, de angústia, aquele aperto no peito, aquela coisa que te gera uma certa urgência, você não sabe por quê. Se você for pegar isso de forma fisiológica, nada mais é do que um mecanismo de defesa, tá certo? Um mecanismo evolutivo de defesa, a gente pode colocar assim. Mas quando isso está no mundo moderno, né, um mundo com hiperestímulo, um mundo que a gente é cercado de coisas, cercado de pressões sociais, de todos os lados, de mídias sociais, o que acontece? A ansiedade, ela passa a atingir níveis patológicos, os quais não condizem com a realidade de fato. E isso torna-se um problema na vida de qualquer pessoa, tá certo? Então, por isso é importante você prestar atenção se estão existindo sintomas de ansiedade de fato na sua vida, e o quão esses sintomas estão afetando a sua rotina, o seu dia a dia, as coisas que você faz, tá certo? Então, ansiedade basicamente é isso, essa sensação de angústia, essa sensação de pressão, de aflição, e isso pode, sim, afetar de forma negativa a vida de qualquer indivíduo. Por quê? Por quê, Fabrício? Uma vez que eu tenho sintomas ansiosos, eu posso desenvolver insônia. Uma vez que eu tenho sintomas ansiosos, eu posso desenvolver problemas sociais, eu posso ter problemas para lidar com o meu chefe, eu posso ter problemas para lidar com o meu colega, com meus relacionamentos, com os meus familiares, porque isso, de certa forma, acaba ressonando para fora. É uma coisa que parte de dentro, sim, mas que pode ressonar, tá certo? Então, por isso, é muito importante vocês entenderem o porquê que não basta a gente simplesmente olhar para os sintomas ansiosos, para um quadro de ansiedade e fazer pouco dele. Isso não é legal. Isso não faz bem para a sua saúde no longo prazo. Tá certo? Inclusive, no curto prazo, em alguns casos, a gente já percebe coisas aí, crise de ansiedade, ataque de pânico, coisas nesse sentido, porque, às vezes, o indivíduo até dá alguns sinais, a gente até sente uma coisa ali, vai relevando, vai levando, e quando surge, vem em crise, tá certo? Então, temos que nos atentar a isso, beleza? Então, para isso é importante abordar a ansiedade de maneira adequada e eficaz, tá certo? E os pacientes, as pessoas em geral, eles trazem algumas objeções dentro deles, alguns questionamentos, algumas coisas que acaba sendo até certo ponto um senso comum, quando, por exemplo, um paciente chega e fala: eu posso tomar remédio por conta própria e eu resolvo a minha ansiedade. Eu posso ir na farmácia, eu compro uma medicação, eu tomo e está resolvida a minha ansiedade. Será mesmo? Será que automedicação é a saída? Será que você se automedicar, você tomar os remédios por conta própria, você conseguir receitas médicas de formas não adequadas, né, de formas não corretas, após uma consulta, após uma avaliação? Será que você ir direto no balcão da farmácia e pedir um remedinho para ficar mais calmo? Será que isso é a mesma resposta?
Sério, pensa aqui comigo. Vamos lá, vamos analisar. Analisa de forma externa. Analisa como se você fosse um terceiro olhando a situação. Você vê um indivíduo de fora, não estou falando para vocês colocar no papel, para vocês colocar no papel de fora, julgador mesmo. E você vê esse indivíduo ansioso, sabidamente ansioso, ele já tá com a visão turva, ele já tá meio amputado do que é real, do que é adequado, do que não é, e esse indivíduo, por conta própria, se automedica. Ele, aqui eu tô falando de um indivíduo que não tem formação, de um indivíduo que ele não construiu uma base sólida de conhecimento, ele simplesmente vai porque falaram, porque alguém disse, e ele se automedica. E ele, pior ainda, além de se automedicar, ele mantém o hábito da automedicação. E, gente, vou ser sincero com vocês. Quando existe a automedicação, os indivíduos que fazem isso, eles estão deixando de lado um monte de coisa que pode ser extremamente prejudicial para o organismo. Por quê? Medicamentos, eles têm diversas formas de serem metabolizados. Eles podem ser metabolizados ali no seu fígado, né? Tem medicações que são de oral, que passam ali. Tem medicações que elas são um pouco mais nefrotóxicas, ou seja, elas sobrecarregam mais os rins, ok? E cada medicamento, ele tem as suas particularidades. Por isso que quando chega um paciente para mim com o mesmo problema, só que um é idoso, magrinho, com uma circunstância diferente, o outro é um paciente mais jovem, mais forte, e eu percebo ali que é um caso grave, porque geralmente a gente não passa em casos mais leves ou casos de primeira tentativa medicação de cara, isso não faz muito sentido, mas vamos supor que são pacientes que precisam, tá, de medicação, supondo aqui. Eu não vou passar o mesmo medicamento, porque cada um é cada um, entende? E aí a gente entra aqui no perigo das medicações, no perigo da toxicidade, no perigo do uso, tá ok? Porque além de poder existir uma sobrecarga, ele pode não ser adequado para o seu organismo, ele pode não ser adequado para o seu peso, para a sua idade, para o seu perfil. Você não sabe avaliar isso necessariamente, entende? Então, muito cuidado quando existem generalizações e quando a pessoa se automedica, tá certo? Isso é um perigo muito grande. Tanto que muitos médicos, quando existe essa questão medicamentosa, você tem que fazer exame de rotina, frequentemente. Então, pede uma bateria ali de exame de sangue, vamos ver como é que tá. Função renal, função hepática, vamos ver como é que tá o hemograma. Porque medicamentos possuem efeitos colaterais. Óbvio, eles não vão dar em todas as pessoas, mas fatidicamente eles vão dar em algumas, tá certo? E você não pode simplesmente anular esse fato da sua cabeça, tomar uma decisão por conta própria e falar, não, Fabrício, eu não vou prestar atenção em nada do que você está falando aqui de dominar emocionalmente, de metodologia natural, eu não quero saber disso, eu tomo meu remedinho. Cara, sério mesmo? Sério que você ficar pensando dessa forma? Não é legal isso. Eu tô falando a sua saúde mesmo, tá? Falando em prol do seu benefício próprio. Não se automedique. Se você acha que está num nível muito alto, muito grave, alguma coisa nesse sentido, que precisa de uma medicação, passa por um profissional, então, entendeu? E eu reforço, eu sou do time da intervenção natural, prévia, quando os sintomas ainda não estão exacerbados, porque é nesse ponto aí, tá, que provavelmente é o que você tá, que não precisa usar remédio, tá certo? Porque geralmente a gente precisa de remédio, é a minoria dos casos, e quando já tá em níveis muito altos, níveis incontroláveis, e é para baixar o fogo, entendeu? É para apagar incêndio. Então, cuidado com isso, beleza, galera? Uma outra objeção, que eu falei isso no programa passado, eu falei sobre questões acerca da atividade física, dos hobbies e tudo mais. São fatores protetores de distúrbios psiquiátricos, psicossomáticos. Então, existem fatores que, de fato, protegem a gente. Se eu praticar, se você praticar, se a gente fizer, a gente, de certa forma, vai adquirir uma proteção, vai adquirir um benefício devido àquela atividade. E eu já escutei de algumas pessoas falar, Fabrício, mas eu já faço atividade física e eu continuo ansioso. Pois é. Eu nunca falei que era milagre, né? As coisas, elas existem ali e tal, mas elas, de certa forma, são soltas. Quando eu falo dos benefícios de um hobby, dos benefícios de você ter um lazer ativo, de você ter bons relacionamentos, não quer dizer que só porque você cultivou alguma dessas coisas, você se livrou da ansiedade. Não quer dizer isso, tá bom?
É óbvio, é preferível. A gente quer que isso aconteça de fato, a gente quer que você seja uma pessoa ativa, que você tenha bons relacionamentos, que você se exercite, a gente quer tudo isso. Mas eu não quero também que você ache que uma única coisa isolada, não, porque eu corro no final de semana que eu curei minha ansiedade. Porra, aí tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí tá de sacanagem. Não é assim que a banda toca, tá bom? A gente tem que emular todas essas coisas de forma ampliada e de forma estratégica. Por isso que as coisas que eu falo aqui, eu busco inserir dentro de uma metodologia. Tudo bem, você que está aqui assistindo, escutando, parecem informações soltas. Mas entendam, existe uma linha de raciocínio por trás disso. Existe um método por trás disso. E eu elenquei de forma a estruturar que dentro de 6 semanas, uma pessoa que se propusesse a fazer as instruções, seguir as instruções, iria, chegando ao final dessas 6 semanas, conseguir diminuir significativamente os sintomas de ansiedade, certo? Inclusive, se você está escutando e ainda estão rolando as inscrições, você pode participar do meu workshop que vai acontecer no dia 25 de maio, certo? Workshop Ansiedade Dominada. Lá eu vou falar sobre essa metodologia toda, na qual uma pessoa com sintomas ansiosos pode, entre essa primeira semana e a 6ª semana, diminuir de forma significativa e ativa. Porque não é só, eu pratico uma atividade física, não é só, eu tomo um remédio, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Essas coisas, quando nós fazemos, beleza, elas podem até servir como um fator protetor, mas normalmente, de forma isolada, de forma solta, elas não resolvem. Elas não resolvem. Não é porque eu me propus a começar um hobby que eu curei minha ansiedade. Não, normalmente não é. Eu sei que para todos assim não é necessariamente uma boa notícia, mas a boa notícia é que quando você pega todas essas coisinhas que parecem soltas num primeiro momento e você agrega elas dentro de um método, né, dentro de uma metodologia, com uma pessoa que está te guiando em relação a isso, aí a história é outra. Aí a coisa muda, tá certo? E é isso que eu tô aqui me propondo a fazer com vocês. Tudo bem? Então, sim, fazer a atividade física não necessariamente vai curar a sua ansiedade. Ok? Isso a gente pode até concordar. Mas, entenda, tem os seus benefícios. E talvez você não fazer é pior do que fazer. Tá certo? Porque um tratamento de uma pessoa ansiosa, um tratamento de sintomas ansiosos, ele envolve muito mais do que um só fator. Ele envolve desde você se aprofundar na sua própria história, na sua própria biografia. Por quê? Porque eu quero descobrir gatilhos. Eu quero descobrir coisas as quais estão ali te acometendo, estão ali te atormentando. Que às vezes você não percebe, às vezes não está diretamente no seu radar, mas está ali, ó, no fundo da sua cabecinha. Entendeu? Então, você precisa adquirir essa autonomia para que você próprio, como uma pessoa talvez ansiosa num primeiro momento, olhe para si e perceba, talvez isso daqui não me pertença mais. Talvez isso daqui esteja enchendo o meu saco. Talvez, se eu deixar isso... Entende? Você passa a adquirir uma autonomia. Porque existe um aprofundamento próprio. Porque quando a gente só fica no disse que me disse, quando a gente só fica nessas questões acerca de eu vou fazer as coisas da minha cabeça, porque, sei lá, o meu cérebro mandou. Isso é legal, tá? Quando eu pego fatores isolados, eu quero aplicar esses fatores na minha vida, também não é legal. Eu preciso de uma estratégia por trás. Eu preciso de alguém que estudou a fundo o assunto e me guie, entendeu? E é aí que eu entro. É por isso que, às vezes, eu venho aqui, às vezes pode até soar bronca, né, quando eu falo as coisas, mas é para que vocês tenham essa autonomia, para que vocês tenham essa noção de que quando você está acompanhado de alguém que entende e te mostra esse caminho, é mais fácil seguir. Tudo bem? Então, sobre a atividade física, é isso. Ela tem um benefício muito bom, mas não é porque você está fazendo atividade física que você vai curar a sua ansiedade. Tá certo? Então, prestem atenção nisso. Principalmente quando eu falo de uma abordagem multifatorial, que ela pega vários pontos aí da sua vida. Desde um autoconhecimento até a prática mesmo. Uma outra objeção que me chega, que eu já ouvi muitas vezes. Fabrício, beleza, você falou para eu não me automedicar.
mas eu recebi a medicação de um profissional da área da saúde, de um médico, e não funcionou. Eu tomei ali e não resolveu. Aí eu cortei e resolvi conviver com os meus sintomas. Galera, não façam isso, tá bom? Não façam isso. Primeiro, eu sei que muitos médicos, até pela questão do volume de pacientes, pela carga horária de trabalho, eles acabam não tendo aquela minúcia de explicar a bula, de explicar medicação por medicação, tratamento por tratamento, e aí o paciente às vezes toma um remédio, não resolve a vida dele, e ele acha que nada mais funciona, entendeu? Por isso que eu reforço, eu sou do time que, por enquanto não tiver necessidade, não entra com remédio, tá? Não entra com remédio, não. Vamos ver as formas que eu posso entrar na vida dessa pessoa, as coisas que eu posso mudar ali naquela rotina, as coisas que eu posso mudar ali dentro da cabeça da pessoa, para que ela mesma possa ter uma autonomia sobre os sintomas, entendeu? Eu faço sempre essa ressalva. Casos graves e refratários, que são a minoria, aí a gente guarda esses casos para medicação. O resto, meu amigo, que muito provavelmente pode ser você que está me assistindo ou me escutando, dá para resolver de outras formas, ok? Dá para resolver de outras formas. Mas voltando, tomei as medicações, não funcionaram. E dessa vez elas estavam prescritas por um profissional apto. Gente, vamos lá. A premissa da automedicação aqui é a mesma, só que de forma diferente. Por quê? Remédios, eles tendem a ter um período de adaptação. Muita gente para antes desse período, tá? Num primeiro colateral, é óbvio, se você tem um colateral muito grave, um colateral muito forte, beleza, você para, ponto, informa o seu médico e é isso, tenta uma outra alternativa. Mas às vezes, vou dar um exemplo para vocês, medicamentos da classe dos antidepressivos. É comum, quando um paciente inicia um antidepressivo, ele sente dor de cabeça, né? Ele sente uma cefaleia. E se o médico não avisa ele, fala, ó, fulano, eu vou te prescrever esse medicamento, é provável que nos primeiros 15 dias você sinta dores de cabeça. Aí ele passa a sentir, mas o médico não falou para ele. Aí o que ele vai pensar? Ele fala, puta merda, tá dando errado, o medicamento tá me fazendo mal. Quando, na verdade, é um sintoma adaptativo, entendeu? E a pessoa vai e corta. Da mesma forma, às vezes, a pessoa começa a iniciar uma medicação, ela até toma ali por um tempo, e ela não volta no médico. Ela simplesmente larga a mão e fica ali tomando, renovando receita, alguma coisa nesse sentido. E ela percebe que os sintomas não melhoraram ou pioraram. Gente, medicações, elas precisam de reajuste de doses, tá bom? Então não espere você que, porque você iniciou o uso de uma medicação, que você vai ficar assim eternamente e acabou, ela vai resolver o seu problema. Não, pô. A dose pode estar fraca, pode estar muito. Então você precisa ter esse feedback, esse reajuste de doses. Nos casos em que há necessidade, de fato, de utilizar algum medicamento. Tudo bem? Então, é prudente a gente prestar atenção nessas questões, não só sobre o uso incorreto, quando a pessoa se automedica, quando ela para por conta própria, quando ela não tem o feedback de um profissional. E também, uma outra coisa muito importante que eu não falei aqui, suspensão. Remédio, você não suspende de forma brusca, tá? Você não pega assim, eu tô tomando aqui o medicamento e eu vou parar do dia para a noite. Se você não sabe a classe, se você não sabe a dose. Porque muitas vezes, essas medicações, elas precisam ser desmamadas, né? A gente usa esse termo aqui porque você vai desescalonando as doses. Ou você vai tomando em dias alternados, até você ter uma retirada completa. E para isso, você precisa de um profissional te resguardando, poxa. Senão você vai ter efeito rebote, senão você vai ter muito colateral. Então, toda vez que eu faço o uso de uma medicação de uso contínuo e eu quero parar por conta própria, eu só quero parar. Passa num profissional antes, busca uma instrução antes, para você saber como é que para. Alguns medicamentos, normalmente não são esses de uso crônico, tá? Mas alguns medicamentos pode haver uma retirada brusca. Tirou ali, tudo bem. Mas boa parte, quando a gente está falando aqui em transtorno ansioso, não é assim. Não é assim que funciona. Medicação geralmente utilizada para transtornos ansiosos, você não pode simplesmente parar do nada. Tá? Então, até quando eu pego um paciente, por exemplo, alguém que entra aqui e fala, Fabrício, você fala aí de ansiedade de forma natural, você está falando para mim para eu simplesmente cortar os meus remédios? Não! Se você já usa, não. Entendeu?
Se você já utiliza, não. Você tem que, primeiro, ver que tipo de remédio é esse, a dose que está, ter o feedback do profissional que prescreveu, e aí você vai retirando e faz a transição para um tratamento natural. Tudo bem? Que aí é justamente, aqui eu vou falar das técnicas, né? Vou citar uma aqui para vocês, certo? Sobre técnicas, o pessoal gosta muito das técnicas. Para ansiedade. Quando você está numa crise de ansiedade, por exemplo, eu já tive um pouco, né, de aquela sensação de você tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Gente, eu já tive um início de crise uma vez, porque eu tava numa rotina muito extenuante no hospital. Eu, Fabrício, já médico, tá? Mas é aquilo quando você sabe o que fazer, entendeu? Ou seja, eu nem cheguei de ter, porque eu tava trabalhando de boa, aí eu comecei a sentir eu não tinha dormido bem na noite anterior. Foi uma época bem específica. Aí eu pensei, bom, peraí, eu conheço o meu corpo, eu sei os sintomas da ansiedade, eu sei que eu já sofri com isso no passado, peraí. Meu peito tá acelerando um pouco, minha mão tá suando um pouco. O que eu fiz? Eu tava de máscara, né? Que no hospital a gente tinha que usar máscara ainda. Eu tirei a máscara, sentei, respirei fundo. Percebam as técnicas, tá? Eu liberei a minha respiração, eu sentei, eu fiquei numa posição confortável, respirei fundo e foquei no objeto. Ali, no caso, era um computador, né? Um computador e um mármore ali do hospital. Eu olhei para aquilo, fiquei olhando, passou. Mas assim, gente, aqui eu tô falando porque eu já tenho um domínio disso, entendeu? Não é que assim, todo mundo que fizer vai resolver. Mas acreditem, boa parte resolve. Tá? Então, você dominar a respiração pausada, intervalada, você conseguir se colocar numa posição de conforto, você conseguir focar a sua atenção em algo concreto, olha, isso é muito legal. Porque é uma orientação que eu gosto de dar, inclusive pessoal, fiquem atentos, o workshop é dia 25 de maio. Tudo bem? Quem não se inscreveu, se inscreva. Na bio aqui do Instagram tem o link, tá certo? Você pode se inscrever, é gratuito. Gratuito, e você vai poder fazer perguntas para mim lá ao vivo, a gente vai falar, e ali eu vou falar da metodologia passo a passo, tá bom? Ali eu falo da metodologia passo a passo. Mas voltando, uma coisa que eu gosto muito, falar sobre coisas estáveis. Porque a gente tem muito esse conceito das coisas que são estáveis e das coisas que são passageiras ou instáveis. O que é estável, Fabrício? A representação dos 4 elementos. Água, fogo, terra, ar. Tudo bem? Então, quando a gente pega as coisas que sempre estiveram aqui antes da gente, as estabilidades, entendeu? E você foca em alguma coisa que compõe esse elemento, isso te auxilia. Então, por exemplo, se você tem a possibilidade de estar próximo de um rio, de um mar, de uma praia, né? Ou de uma floresta, de um bosque, que tenham árvores grandes e tudo mais, e você sofre de ansiedade, na verdade é o contrário. É difícil você ter pessoas que sejam inseridas nesses ambientes que tenham ansiedade. Mas se você sofre, né, com um quadro de transtorno ansioso ou de sintomas ansiosos, faz esse teste. Se você estiver se sentindo ansioso demais, sai de fora de casa, vai para um lugar desse, um parque natural, ou coisa nesse sentido, e foca em algo estável. Em uma árvore bonita, ou nas ondas do mar, entendeu? Na areia no teu pé, nos pássaros voando no céu. Por quê? Você tende a se instalar melhor. E a sua cabeça, naturalmente, ela se alinha. É louco isso. Né? Porque, assim, falando parece até uma coisa meio mística. Mas não. Porque quando você se coloca numa situação prévia de estabilidade, se você for pegar, rebuscar, né? Antepassados, ou a forma como que era antigamente, a gente não foi feito para ficar enfurnado, né? A gente não foi feito para ficar com celular, a gente não foi feito para ficar em cômodos pequenos, a gente não foi feito para esse mundo moderno, digamos assim, entendeu? Então meio que a gente tem um delay adaptativo entre o que éramos e o que somos. E dentro desse espaço aqui, acabam surgindo muitos transtornos psíquicos, dentre eles o transtorno ansioso. Você entende isso? O que a gente era e o que a gente de fato é. E aqui no meio tem bastante coisa. E se você passa a compreender esse meio, né, essa parte na qual se encontram os transtornos e os gatilhos os quais desencadeiam esses transtornos, você passa a dominar, de certa forma, também. Tá certo? Então, por isso, hoje eu tenho certeza
Se, porventura, eu sentir que eu tô prestes a ter uma crise, eu sei o que eu faço, entendeu? Para não entrar na crise. Olha que louco isso. E, ó, sem tomar remédio nenhum. Entendeu? E eu já falei para vocês, um relato meu mesmo, de sentir, né? Porque você vem de uma rotina extenuante, você vem de uma sobrecarga momentânea, e aí você vai lá e se instala na realidade da forma adequada, e você se recobra, e bom, é isso. E você vive a vida. E aí você tem benefícios a partir disso, porque aí você consegue voltar a uma rotina saudável, consegue comer melhor, fazer sua atividade física, ter o seu sono revigorante, tá bom? Então, preste muita atenção nessas coisas que eu falo. E, ó, eu vi gente aí falando que aplicou. Então, isso só prova o meu ponto. Isso só prova o meu ponto. E que se você seguir o exemplo dessas pessoas e aplicar na sua vida as coisas que a gente fala aqui, as técnicas que a gente ensina aqui, você tende a ficar bem mais calmo, bem mais tranquilo, ficar bem menos estressado. Porque quando eu falo de espectro ansioso, cara, aqui entra estresse, entra raiva, entra preocupação. Sabe quando você fica ali com aquele turbilhão de pensamento na tua cabeça e você não consegue focar em nada? Cara, isso é ansiedade, né? A ansiedade deixa a gente improdutivo. A ansiedade deixa a gente preocupado. A ansiedade, ela tira da nossa vida muitas coisas que se a gente estivesse presente e calmo, a gente aproveitaria muito mais, entendeu? Então não é só uma questão de, eu sinto um sintoma ansioso. Não, porra, é uma questão de vida. É uma questão de viver da forma adequada, certo? Então estejam presentes para isso. Uma outra coisa, aqui ó, falando em ansiedade. E essa era uma coisa que eu tinha, era uma objeção que eu tinha no começo. Pra quem não sabe, eu já tenho aí mais de 5 anos de formado, então já atendi algumas centenas de pacientes. E o que acontece? Lá no início, quando você tem aquela cara mais de criança, né? Quando você deixa sem a barba, cabelo curto, as pessoas podem pensar, mas espera aí, como assim? Esse rapaz aqui vai me tratar? Esse rapaz aqui vai cuidar de mim? Ele que vai me ensinar as coisas? Gente, vamos lá. A gente tem que entender que... Aqui eu vou usar a palavra mentor, tá bom? Só para cunhos didáticos. Porque, às vezes, o mentor é o seu professor lá quando você está na escola. Às vezes, o mentor é o seu médico, quando ele está falando contigo e te instruindo sobre alguma coisa. Então, quando você olhar alguém que está falando sobre um assunto e você percebe que aquela pessoa, poxa, ela estudou o assunto, ela viveu o assunto, ela trata pessoas e cuida de pessoas e ensina pessoas sobre aquele assunto. E ainda assim, depois de tudo isso, ela sucede, cara, a gente tem que prestar atenção de alguma forma. Então, muitas vezes, eu tinha problemas em ver um mentor, um professor, alguma coisa nesse sentido, olhar para a pessoa, às vezes eu não ia com a cara mesmo. A cara não fica com a cara dessa pessoa. Mas aí eu olhava para aquilo que aquela pessoa sabia, para que ela ensinava, as pessoas que ela tratava, e eu buscava aprender com aquilo. Então, sobre ter um mentor para auxiliar na ansiedade. Se você acha que isso não vai te ajudar, eu sugiro calçar a sandalinha da humildade, porque é importante você ter, sim, um mentor. Principalmente se esse mentor for alguém da área da saúde, que estudou isso, que aplica isso, que tratou isso. No caso, aqui a gente está falando dos sintomas da ansiedade, certo? Óbvio, falando aqui no workshop novamente, lá de certa forma, eu vou me colocar no papel de mentor. Quando eu ministro um workshop para vocês, eu me coloco numa posição na qual eu vou mostrar um caminho a ser seguido, um passo a passo, instruções as quais antes você podia até olhar para algumas coisas, mas era como se fosse um quebra-cabeça com peças soltas. Eu te mostro a imagem do quebra-cabeça formado, entendeu? É isso. Então, ao invés de você ficar com uma visão turva e amputada da realidade, você passa a ter, clareza. E uma vida com clareza é uma vida muito melhor de ser vivida e com bem menos sintomas ansiosos, entendeu? Então, vamos ficar atento a isso, tá? E uma outra objeção que eu acabo encontrando são pessoas que foram a médicos, né, a psicólogos, passaram ali por um tratamento e falam, Fabrício, eu fui no médico, eu fiz terapia, fiz um monte de coisa, não funcionou, não deu certo.
E aí? O que você tem a me dizer? Meu querido e minha querida, o que eu tenho a te dizer? Acontece, né? Acontece. E não é porque um tratamento não deu certo que todos os outros não vão dar. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, de emprego, né? Ou até de faculdade, de escola. Quer dizer que porque você se formou em uma faculdade você vai trabalhar com aquilo que é do seu diploma pro resto da sua vida? Não, né? Quer dizer que porque você mora num lugar, você vai morar nele pro resto da vida? Pode ser, mas também pode ser que você mude, entendeu? Mesma coisa, eu estou num emprego hoje. Quer dizer que no ano que vem eu vou estar nesse mesmo emprego? Não, né? Mesma forma, às vezes as pessoas entram em relacionamentos. Quer dizer que elas vão ficar pro resto da vida com o primeiro relacionamento? Não necessariamente, entendeu? Então, galera, não é porque um tratamento não funcionou que todos os outros não vão. Ok? Tira isso da cabeça, pelo amor de Deus, porque senão você já chega aqui para mim travado, né? E eu não tenho como ensinar pessoas travadas. Eu preciso que você esteja, no mínimo, é o mínimo, é só o que eu peço, no mínimo, disposta a ouvir, a escutar o que eu tô falando, a entender as coisas que eu ensino aqui, né? Óbvio que às vezes a gente ensina uma técnicazinha no Reels, às vezes a gente tem uma conversa um pouco mais ampla aqui no ao vivo, entendeu? Mas você tem que entender e aceitar isso de bom grado, e aí beleza, você pode até analisar, você pode até colocar o seu senso crítico, tranquilo. Mas se você já chega bloqueado, porque, no passado eu tentei tratar com o doutor fulano, doutor ciclano, doutor Beltrano. Gente, eu não sou doutor ciclano, fulano, Beltrano, pô, sou Fabrício. E eu tô falando de uma coisa específica, tudo bem? Que eu vivo, que eu trato. Então, até tem alguns médicos que tratam, mas às vezes o perfil do médico não bateu com o do paciente. Às vezes o perfil do mentor não bateu com o do aluno. E aí por isso a coisa não funciona. Tá bom? Então, ter essa noção é bom, é importante. Porque assim você simplesmente consegue ficar aberto às coisas que a gente fala, às coisas que a gente ensina. E na parte de melhorar os sintomas da ansiedade, isso é imprescindível. Porque eu não consigo ensinar alguém que não quer aprender. Eu preciso que vocês estejam dispostos a aprender. Certo? Então, eu vou recapitular aqui o porquê tentar resolver os sintomas da ansiedade sozinho só piora a situação e as objeções que a gente costuma ter. Os pacientes em geral, as pessoas que sofrem de transtorno ansioso em geral. A questão de automedicação para resolver a ansiedade. A gente já viu que a automedicação não é o caminho. A automedicação ela tem muito mais chance de dar errado e de trazer prejuízo, né? Você pode ter um problema no rim, um problema no fígado, porque você está aí tomando remédio por conta própria. E aqui uma outra coisa. Isso é válido para remédio natural também, tá certo? Porque muita gente acha que, porque é natural aqui não faz mal. Faz mal sim se você não souber o que você está fazendo, tá? Tem fruta que se for em sobrecarga pode te fazer mal da barriga. Tem fitoterápico que pode sobrecarregar o seu fígado, tá certo? Tem chá que tem colaterais. Então, se você simplesmente vai tomando, usando, fazendo aí por conta própria, às vezes está causando prejuízo invisível no seu corpo e nem repara. Então, galera, cuidado. Automedicação não é brincadeira, não é uma coisa que tem que ser feita, beleza? E é isso. A outra coisa que a gente conversou, Fabrício, eu já faço uma atividade física, mas ainda eu sinto sintomas ansiosos. Fabrício, eu já pratico um hobby, mas eu ainda sinto ansiedade. Pessoal, não é porque você pegou uma única coisinha aqui e está fazendo ela ali regularmente, ou mais ou menos, né? Que geralmente é mais ou menos. Quando eu escuto isso aqui, você vai olhar lá para a vida das pessoas, é mais ou menos, né? Não tá ali aplicado com a coisa toda. Então, assim, uma coisa é você tá fazendo mesmo. Tá fazendo? Se você tá fazendo, beleza. Aí você entra ali naquele grupinho que um fator isolado só não resolve. A gente precisa de outras coisas, tá? Mas mantenha, porra. Mantenha. Uma coisa é, eu faço atividade física, não me sinto melhor na ansiedade, mas, cara, atividade física te mantém em forma, atividade física gasta caloria, atividade física te faz dormir melhor. Vai manter, porra. Vai manter. Você só vai acoplar outras coisas. Ok? Só vai acoplar outras coisas. Outra coisa, já tomei medicamentos e não funcionou. Gente, foi o que eu disse. Nem tudo ali vai funcionar de primeira e você precisa ter um feedback e ver se seu caso é esse caso mesmo. Certo? Falei aqui também, ter um mentor para me auxiliar na ansiedade não vai me ajudar.
Cara, desculpa, mas se eu tô aqui onde eu tô hoje foi porque eu tive mentores. E, novamente, mentores eu coloco vários papéis. Professores, médicos, pais. Então, assim, de certa forma, a gente acaba emulando o papel de um mentor na nossa vida em vários aspectos. Então, quando eu falo em tratar sintomas ansiosos, poxa, eu, pelo menos, busquei mentores. Entendeu? Meus mentores ali foram os livros, foram os professores, especialistas naquilo. Entendeu? Então, eu busquei uma base consolidada para que eu pudesse estar aqui falando disso com vocês. Tá certo? E a outra coisa aí que a gente falou também, já foi ao médico, o tratamento não funcionou. Gente, nem tudo funciona de primeira, e eu fico feliz que vocês estejam aqui me escutando, me assistindo, porque eu espero que... eu não espero não. Tenho certeza que dessa vez vai, certo? Você tem que seguir o método, você tem que seguir o passo a passo, as coisas que a gente comunica aqui, e para isso eu preciso que você se inscreva no workshop, porque é lá que eu vou falar tudo isso, tá bom? O workshop é gratuito, tem no link da bio aqui do Instagram, tá certo? Você pode se inscrever, fazer essa inscrição, que a gente vai ter lá o workshop ao vivo online, tá? Online. Então, é isso. Eu espero que isso tenha aterrado na cabeça de vocês, tudo bem? Espero que isso tenha aterrado, porque eu sei que se aterrizar na cabeça de uma pessoa, essa pessoa já vai ter benefício. Como eu já vi aí gente escrevendo, e eu fico muito feliz com isso, muito mesmo. Isso me dá um gás aí para continuar dando bronca em vocês quando precisa, né? Ou para continuar dando aqui, seguindo as dicas que a gente entrega aqui no canal. E isso é bom. A gente percebe que está surtindo efeito. Porque pessoas menos ansiosas, elas produzem mais, elas entregam mais, elas vivem mais e melhor, entendeu? Elas têm relacionamentos melhores. É só benefício, pô. Só benefício. Uma cascata de coisa boa. Entendeu? É uma cascata de coisas boas. Certo? Aí, para fechar, galera, vou responder rapidinho aqui acerca da dúvida, né? Sobre depressão e ansiedade. Gente, vamos lá. Para diferenciar depressão e ansiedade, falando no modo simples da palavra, né? Depressão, geralmente, você vai cursar com sintomas depressivos. Tristeza, humor baixo, né? Falta de apetite, às vezes dorme demais. Ansiedade, geralmente, é quando é o outro polo. Então, a gente pode pensar em dois polos, tá bom? Um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Tem vários transtornos, tá? Nesse espectro. E, às vezes, uma única pessoa pode estar na intersecção. Você pode ter sintomas depressivos e pode ter sintomas ansiosos. Que aí entram os quadros, por exemplo, tá? Um quadro que é comum você ter momentos de depressão e momentos de euforia. Transtorno bipolar, né? Transtorno afetivo bipolar, certo? Quadros depressivos podem também cursar com picos de ansiedade, tá bom? Mas o que não é tão comum assim é você ter um quadro puramente ansioso com sintomas depressivos. Isso já não é tão comum. Geralmente a pessoa que ela é puramente ansiosa, ela tende a ser muito para o espectro da preocupação, da aceleração, da palpitação, da cabeça a mil. Tá? Agora, em contrapartida, uma pessoa que ela vai para o espectro depressivo, ela pode ter alguns picos de ansiedade, tá bom? E os sintomas, geralmente, eles são em polos. Um é mais para o hiper e o outro é mais para o hipo. Hiper, o ansioso, né? Então, eu tenho palpitação, eu tenho pensamento acelerado, eu tenho preocupação em excesso. Agora, no hipo, eu vou ter o quê? Desânimo. Eu não vou levantar da minha cama. Eu vou estar com humor triste, deprimido. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. São espectros. Mas a gente tem que ficar atento que esses espectros, eles podem se conversar com a mesma pessoa. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Dependendo do tipo de transtorno, pode cursar com os dois tipos de sintomas. Mas aqui, galera, eu busco focar mais nas questões da ansiedade, que acaba sendo mais prevalente e eu consigo manejar melhor com vocês. Eu consigo fornecer uma autonomia maior para vocês. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Esse episódio depois vai ficar no ar no Spotify. Fazer uma chamada aqui para vocês. Se você não tem o hábito de escutar podcast, o Spotify é um aplicativo gratuito, você baixa lá e você pode escrever DR, né, Dr. Fabrício Mateus, que você vai achar.
Tem 2 podcasts que eu falo sobre ansiedade. Um é esse que a gente acaba gravando ao vivo, que é lá o Show Ansiedade, e o outro é o podcast do Dr. Fabrício Mateus. Você pode escutar no seu carro, indo para o trabalho, você pode escutar no metrô, no ônibus, você pode escutar enquanto lava a louça, enquanto cozinha, enquanto limpa a casa, tá? Eu mesmo às vezes quando eu vou lavar um prato aqui em casa, eu ponho lá um podcast e eu escuto, entendeu? E é melhor ainda quando a gente escuta coisa que agrega para nossa vida, tá bom? Então corre lá, faz lá a sua inscrição, né? É gratuito, tudo bem? E você vai receber os episódios em primeira mão. Por hoje é isso, espero que tenha sido bom para vocês, porque para mim foi. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.